Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou professor e diretor do Estudo Idiomas e hoje eu gostaria de falar sobre o exame do DELFI B2. Nós encerramos há pouco tempo uma série sobre o DELFI B1 e agora nós vamos dar continuidade ao estudo dos exames de proficiência pelo DELFI B2, tá bom? Então, bora lá! Muito bem, este vídeo ele é um vídeo introdutório. Assim como eu fiz um vídeo introdutório sobre o DELFI B1, este daqui vai ser a introdução desta nova série sobre o DELFI B2. Em seguida, nós vamos explorar cada um dos exercícios do exame, tá bom? Vou mostrar, assim como eu mostrei, né, como funciona a prova, toda a estrutura da prova do DELFI, no nosso caso aqui, o DELFI B2. Beleza? Então, vamos lá. Mas antes de começar, eu gostaria só de avisar que se você está se preparando para o DELFI, seja qual for o seu nível, do nível A1 ao nível C2, no caso DALF, DALF C1, DALF C2, pode contar com a minha ajuda, tá bom? Abaixo do vídeo você vai encontrar o meu número de WhatsApp, e aqui no vídeo também, meu número de WhatsApp, para você me contatar, para que a gente possa marcar uma sessão de mentoria que vai durar aí uns 45 minutos, em que você vai me contar um pouco da sua história, eu vou aplicar um teste de nivelamento, vamos fazer alguns exercícios para ver como é que anda o seu nível, e a partir desta análise a gente vai direcionar os seus estudos. Então, se você tem interesse, é só entrar em contato comigo, beleza? Agora sim, agora vamos para o l'examen du DELFI B2. Donc, le DELFI B2, tout public, est un examen conçu pour évaluer la compétence linguistique des candidats ayant acquis un niveau d'indépendance significatif en français. O que quer dizer isso, né? Que ele é realmente uma prova para medir, basicamente, que você já atingiu esse nível B2. Esse nível B2 é um nível de independência no idioma. O que significa isso? É a famosa fluência. Então, o B2 é um nível já em que você está se comunicando sem dificuldade. Um nível que você tem segurança para falar, que você entende o seu interlocutor, que o seu interlocutor te entende, que você sabe conversar sobre diversos assuntos, tá bom? É justamente isso que a gente vai ver agora, né? C'est quoi le niveau B2? C'est le niveau d'utilisateur indépendant. Le B2 correspond a um nível de utilizateur indépendant, nível avancé, o que a gente chama de nível avançado, né? Este é um grande marco, tá? É realmente um grande marco para um estudante de idioma, né? Chegar no nível B2, que é esse nível avançado, esse nível de independência, esse nível em que você já tem uma excelente fluência na língua, já consegue se comunicar ali, né, sem dificuldade. E aí, existe um quadro chamado Quadro Comum Europeu de Referências, tá? Em que a gente tem critérios, né? Definições de cada um dos níveis. Essa definição eu retirei diretamente lá do quadro. Então ele diz que uma pessoa no nível B2 tem essas capacités suivantes, tem exatamente essas capacidades aqui. Quais são? Comprendre le contenu essentiel des sujets concrets ou abstraits dans un contexte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Então, aqui nós temos algumas palavras-chave marcadas, né? Assuntos concretos ou abstratos em um texto complexo. Tá? Então, realmente é um texto complexo, são assuntos que não são apenas do dia a dia, mas também ideias abstratas, tá? Incluindo discussões técnicas no seu campo de especialidade. É claro que você não vai saber discutir, né, um campo que você nunca estudou na sua vida, assim como a gente não saberia discutir, eu, por exemplo, física quântica em português, né? Não é a minha especialidade. Então, eu também não vou conseguir falar sobre isso em francês, né? Mas, dentro da minha especialidade, eu consigo me comunicar muito bem. Communiquer avec spontanéité et aisance avec un locuteur natif. Então, essa espontaneidade
e aisance. Aisance é a fluidez, né? É a ausência de dificuldade. Tá? Então você está falando ali à vontade. Tá? Então você está sendo espontâneo, está falando realmente, está bem à vontade com o idioma, tá? Com um locutor nativo. Então você consegue conversar ali sem maiores problemas. S'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets. Émettre un avis sur un sujet d'actualité, exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Aqui a gente tem também, esse terceiro ponto, é um ponto relacionado à argumentação. Então a gente vai saber expressar a nossa opinião de forma clara e detalhada sobre uma grande gama de assuntos. Né? Então a gente vai saber emitir a nossa opinião sobre um assunto da atualidade, expor ali as vantagens e as desvantagens de diferentes possibilidades, tá bom? Então tudo isso que eu falei aqui está dentro ali das capacidades de quem já tem o nível B2, tá bom? E o DELF, agora falando do exame em si, né? Qual seria a importância do DELF, né? O DELF, ele é um exame que vai medir exatamente isso, a sua capacidade de argumentar para defender suas opiniões, de desenvolver um ponto de vista estruturado, de participar de negociações. Então, todos os exercícios eles vão, né, tentar entender se você é capaz de argumentar, de se expressar de forma clara e detalhada, ou seja, de abarcar todas aquelas capacidades que a gente acabou de ver. Bom? E se a gente tem essa facilidade nas trocas, né, essa fluência, essa fluidez, essa aisance. De plus, le candidat montre une aisance dans les échanges sociaux, démontrant une capacité à s'exprimer avec fluidité et à corriger ses propres erreurs au fur et à mesure. Outra coisa é essa capacidade também de autocorreção. Isso também é bem avaliado. Então, você falou algo incorretamente, você volta atrás e se corrige. Né? Essa capacidade, ela também é avaliada durante a prova, porque faz parte da capacidade de quem tem este nível do B2. E qual é a estrutura da prova? Eu já falei que aqui a gente vai ver o geralzão. A gente vai ter um panorama de como funciona o DELF B2, mas a gente vai entrar em cada um desses elementos de forma mais aprofundada nos próximos vídeos. Então, na próxima semana, por exemplo, vamos falar da compreensão de l'oral, depois da compreensão des écrits, la production écrite e la production orale, que será o nosso último vídeo, tá bom? Para fechar essas séries, né? Então, bora lá. Cada uma das competências vai ter 25 pontos. Como são 4 competências, no total a prova tem 100 pontos, né? O que é a compreensão de l'oral? Olha, é muito parecido com o que a gente já fez no B1. A gente tem documentos de áudio. Então, se eu não me engano, hoje são 5 documentos sonoros. Tá? São várias questões também. E aí você precisa entender essas questões e responder. E eu acredito que hoje não há mais aquelas questões de resposta aberta. Agora você só precisa marcar. Mas vamos ver isso na nossa próxima aula, tá bom? E a duração máxima dos áudios é de 15 minutos. Não um áudio, né? Um áudio de 15 minutos é lá no C2 que a gente vai ter. Quando eu fiz a prova do C2, por exemplo, eu tive que praticar ali, ouvir um áudio de 15 minutos. É um tempo para a gente hoje, né? É um tempo interminável. 15 minutos ouvindo aquela mesma coisa e tendo que tomar notas, então exige bastante prática. Mas aqui a duração não é de 15 minutos por áudio, tá? 15 minutos no total, tá? Então vai ter um áudio mais longo e alguns áudios mais curtos também. Então não se preocupe, não precisa ainda, né, ter essa capacidade toda de atenção. Né? Essa capacidade toda de atenção a gente precisa sim desenvolver para o nível C2, né? O último nível de proficiência. De fato, é realmente
bem complicadinho, né? Bem difícil de prestar atenção e anotar tudo que estão falando ali para você depois poder resumir, né, aquele tópico. Mas enfim, a gente vai chegar lá ainda, estamos ainda no B2. E você tem a possibilidade de escutar cada documento 2 vezes e a prova dura mais ou menos 30 minutos, tá? Isso é o panorama, tá? Depois a gente vai ver de forma mais específica, de forma mais detalhada como funciona cada uma das avaliações das competências. Depois temos a avaliação da compreensão des écrits. É uma prova que dura mais ou menos 1 hora, que vai demandar o candidato responder questionários de compreensão a partir de diversos textos escritos. Uma prova habitual de compreensão escrita, né? Você tem textos, você precisa responder as questões sobre os textos, né? Bem habitual mesmo, é exatamente assim. Tem textos mais longos, textos mais curtos, né? E por aí vai. Production écrite. Le candidat doit produire un texte argumenté. Argumentação é a palavra do DELF B2. Tá? Então, argumentation. Il faut apprendre à argumenter. Você precisa, de fato, aprender a argumentação. Tá bom? Estratégias que a gente vai ter na compreensão oral, na expressão oral e também na expressão escrita. Precisamos desenvolver. Tá bom? Sur un sujet donné, sous la forme d'une contribution à un débat, d'une lettre formelle ou d'un article critique. Cette épreuve dure également 1 heure. Então você terá 1 hora para produzir um texto em que você vai expor a sua opinião, seja ela uma carta, um artigo ou uma contribuição em algum debate. Muito bem. E a prova de produção oral, que eu acredito que seja, né, a prova que deixa a gente mais apreensivo, né? Pelo menos foi a minha prova, né? Que eu fiquei mais apreensivo foi quando eu fiz a produção oral, né? A gente tem 30 minutos para se preparar e desenvolver um ponto de vista a partir de um curto documento. Ele chama document déclencheur, que é aquele que vai dar o gatilho, né? E depois você deve defender a sua opinião durante uma apresentação de 20 minutos, mais ou menos, tá? Então aqui você já tem um monólogo mais longo, né? Um monólogo mais longo, em duração mais ou menos 20 minutos. E você terá 30 minutos para se preparar, tá bom? Então, fica aí é muito bom fazer isso. Eu adorei fazer isso também na prova do C2. É prova bem parecida nesse aspecto, né? A diferença é que no C2 só tem 2 exercícios. E ele inclui as duas coisas, né? Então, inclui a produção e expressão oral, produção e compreensão oral, e inclui também a produção e a compreensão escrita em um exercício só. Isso é bem bacana. Então, em vez de fazer 4 exercícios, na prova do DALF C2, a gente só faz 2 exercícios, mas é claro que você precisa mostrar que compreendeu o que você ouviu, compreendeu o que você leu, né? Então, essa avaliação da compreensão será feita durante a sua expressão, né? Algo bem bacana, que eu acredito bastante. Muito bem. E qual é a duração total, né? E le seuil de réussite. A prova ela tem uma duração total de 2 horas e 30 minutos, tanto de prova coletiva, né? Prova coletiva, acredito que seja 2 horas e 30 minutos, 2 horas e meia. O que chama prova coletiva? Não é prova em grupo, tá? É a prova em que você faz com mais alunos ali na sala. Então, a prova de compreensão, de produção escrita e também de compreensão oral, você faz com todo mundo junto, né? Tá? E você precisa tirar pelo menos 50 pontos. Só que você não pode ter menos de 5 pontos em uma das provas. Se você tirar, por exemplo, 4 em uma das provas, você não será aprovado, tá bom? Então é preciso ter no mínimo 5 pontos por prova e ter no mínimo 50 pontos somando as 4 provas, tá bom? E a duração total dá 2 horas e meia, eu acredito que seja 2 horas e meia, mais aquele tempinho de preparação, mais uns 50 minutos, né, da prova de produção oral, tá bom? Vai ser um pouquinho mais de 3 horas de prova.
Muito bem. E qual a importância do DELF B2? Por que a gente faz o DELF B2? Né? Por que você está procurando fazer? E por que você deveria fazer? Porque se você quiser ter acesso às oportunidades do ensino superior na França, é preciso provar que você tem pelo menos o nível B2. Você pode, o DELF não é o único exame aceito, né? Você pode provar pelo TCF, por exemplo. Só que a grande vantagem do DELF é que ele é vitalício. Então você não vai precisar fazer o exame várias vezes a cada oportunidade que surgir na sua vida, por exemplo. Né? Você só precisa fazer uma vez e aí você tem um diploma do DELF B2 para sempre. Tá bom? E ele é obrigatório, né? Nas universidades francesas, tá? Então, é isso. E aí é claro que ele prova que você é capaz de se virar de forma independente no idioma, né? Isso facilita muito a sua integração, né? Com a comunicação afiada, com o francês afiado, você vai se integrar muito bem na universidade, tá bom? Perfeito. Alguns conselhos aqui, né? Para a gente conseguir passar no DELF B2, a gente precisa se preparar de forma eficaz. Se você já tem as competências linguísticas, é preciso se preparar para as competências de prova. Lembre-se disso. Não é porque você já atingiu, digamos assim, o nível B2 do francês que você está apto a fazer a prova. É preciso que você, além de ter atingido o nível exigido, você também tenha a competência de prova para você não se deparar com uma questão na hora e ter ali uma dificuldade, certo? É preciso que você entenda qual é a estrutura da prova, como são as questões, que você já tenha praticado antes, para que você possa se desenvolver da melhor forma possível durante o exame, tá bom? Então, primeira coisa aqui que eu coloquei, comprendre les exigences. Comprendre les exigences de l'examen et les compétences évaluées, que a gente já entendeu. Une pratique régulière. S'entraîner régulièrement à la compréhension orale et écrite, à la production écrite et orale. Realmente é preciso praticar bastante. E é nessa parte aí que eu posso te ajudar principalmente. Se familiariser avec les types de questions. Isso daqui também a gente pratica bastante durante as nossas aulas de preparação. Então, se familiariser avec les types de questions et les formats d'épreuves. E développer sa capacité d'argumentation. Por que desenvolver a capacidade de argumentação? Porque essa é a palavra-chave do DELF B2. Argumentação. É muito importante aprender a argumentar, a se expressar o seu ponto de vista para que você consiga ter sucesso na prova. Tá bom? Então a gente vai trabalhar bastante essa capacidade de argumentação nas duas provas de expressão, né? Expressão escrita e expressão oral. Então, a gente tanto vai precisar saber argumentar oralmente quanto por escrito. Bom? Muito bem. Existem muitos recursos, né, para preparação. Então existem vários manuais, exercícios que você encontra online. Isso é muito bom, a gente ter acesso, já pode ir fazendo, inclusive, para se preparar, né? Existem muitos sites na internet, muitos aplicativos que você pode estudar francês, com exercícios interativos, com conselhos para se preparar, né? E o que eu indico mais é fazer um curso de francês, um curso de francês intensivo ou online, no nosso caso aqui, para você melhorar suas competências linguísticas. E não apenas as competências linguísticas, mas também as competências de prova. Tá bom? Isso aí vai ser fundamental. Insisto muito nisso, né? Mas é porque eu vejo a importância das competências de prova quando tem um aluno, por exemplo, que tem um excelente nível, mas chega na prova, não consegue atingir uma boa nota porque não praticou a prova, né? A pessoa já tem o nível, já tem as competências linguísticas, mas quando chega na hora da prova não consegue resolver as questões porque não é habituado a resolver aqueles tipos de questões, né? Não praticou a escuta naquele formato de prova, não praticou a escrita no formato de prova, né? Então é importante que você tenha essa prática, tá bom? E principalmente não praticou ali o monólogo, né? Isso é muito importante também. Quando chegar lá na parte oral, vou falar bastante sobre isso.
Então, conclusão, para você ter, né, esse diploma B2, para você poder estudar na França, em universidade francesa, é preciso que você tenha uma preparação eficaz, que você saiba que recursos você vai utilizar, né? E é preciso que você tenha uma excelente orientação também. E é por isso que eu estou aqui, para orientar você para fazer uma excelente prova. Não apenas do DELF B2, mas como eu falei, qualquer nível, qualquer exame de proficiência, seja ele o DELF, o DALF, o TCF, você pode me procurar. A gente vai fazer uma preparação específica para o seu nível e para a sua prova, tá bom? Então, entre em contato aqui por este número que está aparecendo na tela. Tudo bem, já deu tempo de passar. Agora, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Isso é muito importante. Quanto mais pessoas inscritas, quanto mais pessoas deixando like, comentando os vídeos, compartilhando os vídeos, mais o YouTube entende que é importante e mais ele vai divulgar este vídeo para as pessoas que estão precisando entender como funciona essas provas de proficiência de língua francesa, beleza? Merci et à la prochaine. Tchau, tchau.